anos e qualidade de ano. Porque se você está nesse caminho, você pode reduzir um ano. Mas sabe o que eu vou te dizer? Estuda lá na internet, procura alguém da sua família que morreu decorrente de uma diabetes, de uma hipertensão, de um acidente vascular cerebral, de um infarto. Ele morre de uma hora para outra às vezes. Ele vem de um processo degenerativo. Começando mais um Conexão Científica, esse programa é especial para você. Hoje a gente vai falar muito sobre rejuvenescimento, obesidade, envelhecimento. Dá uma olhada nisso. Esse Conexão, lembrando que é um programa especial para você entender um artigo científico da teoria à prática. E hoje a gente vai trazer uma temática diferenciada, que é justamente a relação do envelhecimento com a relação do MC e telômeros. Lembrando sempre que são 500 mil artigos publicados todos os anos, e o nosso papel principal com esse programa é trazer a teoria para a prática no seu dia a dia. Vambora? Que hoje vai ser impactante para você. Será que gordinhos têm um relógio biológico de envelhecimento menor? Calma, gordinhos, não ficam com raiva de mim não, tá tudo bem. Eu quero só mostrar o caminho da longevidade e saúde. A gente vai trazer evidências hoje, um trabalho bem grande, com mais de 140 mil pessoas sobre essa temática. Vem comigo, porque vai ser sensacional. Eu já tenho comentado aqui no Conexão sobre o assunto telômero, que é um assunto bastante interessante, né, descoberto aí, principalmente relacionado ao estilo de vida, com a doutora Elizabeth, que é uma professora dos Estados Unidos, da Universidade da Califórnia, mostrando a relação do telômero, que justamente uma parte do nosso organismo, principalmente dentro da nossa célula, no seu núcleo, existem cromossomos. E esse cromossomo está na pontinha dele, como se fosse um cadastro na ponta dele, teria o telômero. E o tamanho deste telômero estaria relacionado com a sua expectativa de vida, e é interessante pensar nisso. Claro que a gente tem que associar também que existe uma parte específica no seu DNA, que justamente esse é o cromossomo, ele é uma teia, né, do seu DNA, que é do seu código genético para produzir proteínas. Então a qualidade do seu gene vai determinar muito quem é você hoje. O que você coloca para dentro, o que você dorme, seus pensamentos, seu dia a dia, porque tem várias conexões que eu já falei sobre essa temática. E a introdução desse trabalho interessante, que foi um artigo publicado em 2017 pelo GLEM, um grupo gigante, né? Se eu não me engano, são mais de 70 autores nesse trabalho, que é um estudo colaborativo, né? Publicado da American Journal of Clinical Nutrition, uma das revistas muito fortes da área da nutrição. E aí nós temos como título desse trabalho o índice de massa corporal está associado ao comprimento do telômero, uma meta-análise transversal colaborativa de 87 estudos. Então a gente tem que entender, como eu expliquei anteriormente, o tamanho do seu telômero, ele pode determinar o quanto de vida você vai ter. E os trabalhos cada dia estão mais robustos quanto a isso. E aí vem essa pergunta, será que o MC pode ser um indicador disso? Será que as pessoas que têm o menor telômero têm o maior IMC? E será que isso altera ao longo da vida? Essa é uma grande pergunta e é que norteia justamente o estudo. Porque nós já sabemos que indivíduos que têm um telômero menor têm maior inflamação. E isso está relacionado com a obesidade. E aí a gente avança para o trabalho para compreender a linha de base. Nós temos aqui um estudo que vai trabalhar com várias faixas etárias, 18, 60 anos, 60, 75 anos, 75 anos ou mais. Será que o MC estaria relacionado também com essas três faixas etárias, com também o nível de etnia, né, de cor, e teria também a relação do gênero? Então é um estudo que veio com essa grande visão de envelhecimento, IMC e tamanho do telômero, e vem essa pergunta: o que acontece com o envelhecimento em relação a essas três idades com o MC? O método foi utilizado para essa pesquisa, chama-se meta-análise, né? Eu tenho falado muito de meta-análise. Meta-análise é uma junção de vários estudos científicos. Eles não conseguiriam fazer uma análise, um estudo com 140 mil pessoas. O que eles fizeram? Eles pegaram vários estudos, pessoas de todo mundo, e aí juntaram esses estudos para fazer o quê? Uma meta-análise de toda a amostra encontrada. E essa meta-análise utilizou aqui na sua amostra, foram 70% de pessoas brancas, afro-africanas, asiáticas e hispânicas,
O IMC foi autorrelatado, as pessoas falavam, né, a questão de qual o seu peso, sua altura, lembrando que isso é IMC, e o tamanho do telômero medido, precisamente, por pares de base. Eu vou falar muito de BP, que é justamente como se mede, como se fosse, eu tenho 1,83 m, eu tenho 183 centímetros. O PB é o tamanho do telômero. Então, justamente, esse PB, que é justamente pares de base, eu tenho essa medida, que eles vão relacionar isso com o seu IMC. Bem interessante. Vamos para frente. Tá claro para vocês? IMC, envelhecimento, tamanho de telômero. É um assunto que muito interessa, que todo mundo quer viver muito. Você quer ver muito? Eu quero também. Viver bem também. Então, foram 87 estudos. Olha o tamanho dessa amostra. Gente, quase 150 mil pessoas. É gente que não acaba mais. O estudo desse dá trabalho. A amplitude... O estudo foi dividido em 3 grupos específicos. Eles analisaram um primeiro grupo de 18 a 60 anos, porque a gente já sabe na literatura que as pessoas, principalmente 18 a 60 anos, têm o menor telômero, principalmente quando tem vários aspectos ligados à inflamação. No entanto, quando as pessoas são mais velhas, existem algumas discussões quanto a isso. Então vamos lá para a amostra. 51% dessa amostra de 18 a 60 anos de idade, 81 mil pessoas, eram do sexo masculino, metade aqui, no caso aqui homens, né? 61 a 75 anos tinham 42 mil pessoas, 41% eram homens, e 65 anos, 8 mil pessoas, 65% eram homens. Então vocês percebem claramente, quando o estudo vai aumentando a expectativa de vida, menos pessoas são analisadas. E a gente vai discutir isso logo, logo. Por que menos pessoas são analisadas daqui para frente, tá bom? Então a gente já sabe, com os resultados desse trabalho, isso é uma coisa para mim muito interessante, que a gente tem aqui, para cada valor de MC, por exemplo, o meu MC é 23.9. 23.9 é o meu MC. Para cada valor de MC que eu tenho a mais, no caso aqui, se fosse aqui, 24.9, eu teria uma redução do meu, justamente, meus pares de base de 3.9. Então, meu telômero ficaria menor 3.9 em relação a essas bases de pares, que seria como se fosse centímetros do tamanho do telômero. Seria mais ou menos isso, para você compreender. Tá? Então, eu vou falar assim, PB seria igual a centímetros do telômero. Então, à medida que eu aumento o meu MC, eu tenho uma redução do tamanho do meu telômero. Caramba, olha só como é que esses caras fizeram esse cálculo. E aí surgem algumas análises bem interessantes. Por exemplo, a pessoa com 25 de MC, comparado com uma de 30 de MC, ele teria, por exemplo, 20 bases de pares menores. Então ele teria aí um MC menor de 20, um telômero menor de 20 pares de base. Se a pessoa, por exemplo, teria 30, dependendo da situação aqui, de 20 para 30, quase 40. De 25 para 40, 59. Então o que a gente vem mostrar aqui? Depois a gente vai discutir lá na frente. As pessoas que são mais gordinhas teriam, na verdade, na sua extremidade, que a gente vai mostrar depois, telômeros menores. Isso é para chamar a sua atenção. E aí, quantos anos eu vou viver a menos? Qual é o grande achado desse estudo? É justamente essa questão. Está clara em relação a essa faixa etária que a gente vai discutir agora. Vamos para frente, tem muita coisa boa aqui. Ficou claro para vocês isso? O desenho está claro. Menor IMC, né? Ou seja, mais magro, né? Eu tenho um maior telômero. Tá vendo esse bonequinho? Bacana, ele tem um maior telômero. Quando ele é gordinho, o telômero dele é menor. E é justamente essa medida em que eles estão buscando entender. E claro que você está me perguntando agora também, Sandro, mas já que eu estou gordinho hoje, eu tenho um telômero menor, hipoteticamente, eu consigo aumentar o meu telômero? Sim, desde que você mude seu estilo de vida. Esse é meu papel com a saúde funcional. Beleza? Vamos para frente? É mexer com você, entender que eu quero você vendo mais e melhor e com qualidade. E claro, sereno, tranquilo e feliz no seu dia a dia. Isso é o ponto. Beleza? Vamos para frente? Então as pessoas de 18 a 60 anos, ficou claro isso, que a imensa maioria da população está aqui. Então isso aqui serve para todo mundo. E aí tem um ponto destacado pelo trabalho, que é o fator obesidade. O fator obesidade aumenta principalmente a leptina, que é um hormônio produzido, né, nos adipócitos, que ele está ligado diretamente ao que? À inflamação.
E quando eu tenho a leptina aumentada, o que acontece? Eu aumento a minha fome. Então as pessoas que têm essa desregulação nesse hormônio acabam comendo mais. A gente sabe que vários fatores vão influenciar nisso. E aí por isso, por exemplo, um deles, por exemplo, sabe qual que é? Sono. As pessoas atacam a geladeira na madrugada porque eles têm aquela sensação de fome, vai lá na geladeira e come. E vai desregulando todo o seu organismo. Hoje à noite mesmo, quando deu umas 5 horas da manhã, me deu uma sensação de fome. Eu falei, não vem me enganar não. Esse horário não era de comer, volta para dormir. Acordei depois de 50 minutos, comi uma bananinha, fui treinar. Então assim, entender isso, se você tem uma desregulação, isso gera inflamação, as pessoas acabam não ficando nunca saciadas, né, também, e tem uma relação também com a grelina, que é outro hormônio importante. Mas a discussão aqui foi da leptina. E aqui é um dos grandes tchananã desse trabalho. Amei isso, dá para fazer até uma conexão só sobre ele. Ele traz uma abordagem que é muito bacana, falando que as pessoas que aderem à dieta mediterrânea, já falei dieta mediterrânea aqui, gente, já me viram comendo aqui, só falo dessa tal dieta mediterrânea o tempo inteiro. Legumes, verduras, menos carne vermelha, mais carne branca, atividade física, você preparar a sua comida, você preparar o seu ambiente, dieta mediterrânea. Foi um estudo de corte bem interessante, onde acompanhou 11 mil pessoas ao longo de 5 anos. E mostrou claramente que a redução do IMC, baseada na dieta mediterrânea, aumentou o tamanho de telômero. Então vamos mudar hoje, vamos mudar agora. Né? Vai lá ver, por exemplo, um Conexão nosso, bota lá dieta mediterrânea, Sandor Bálsamo lá, por exemplo, no YouTube, você vai achar uma conexão top. Eu tô até com as verduras, frutas na mão, inclusive a dieta mediterrânea, sugiro até que você tomar um cálice de vinho à noite. Então olha só, gente, eu já estou trazendo o problema para você e já estou te trazendo a solução. Aqui está um grande segredo, porque essa dieta vai justamente regular leptina para você. Bacana? Legal? Dieta mediterrânea, já surgindo aqui o estudo do Garcia, caso 2014. Vale a pena fazer uma conexão sobre isso, vou trazer esse estudo, mas se você quiser, já faz seu comentário lá embaixo. Sandor, faz conexão só sobre esse estudo. Né? Eu faço para vocês. Ok? Seguindo em frente, foi uma grande pergunta. Tá, legal. 60 anos... telômero, ok. IMC menor, telômero maior ou vice-versa. E as pessoas de 65 anos? O que aconteceu? Os resultados, eles cada dia mostram o seguinte, por que esses idosos não têm a mesma resposta das pessoas mais jovens? E aqui ele traz uma abordagem muito interessante da obesidade. Olha só. Primeira hipótese é que o IMC não seja um bom biomarcador para idosos. Não é. Pega uma pessoa de 65 anos para você ver. Então, por quê? Tem alterações em relação à massa óssea, à massa muscular. Então, ele não teria. Por exemplo, você pega uma pessoa, por exemplo, que tem 65, 70 anos e pega uma pessoa de 30, você percebe que é difícil ver uma pessoa de 70 anos muito gorda. Entendeu? E aí você percebe que as pessoas mais velhas naturalmente acabam sendo mais magras mesmo. Então é natural para esse processo. E ele cita algo que me chamou, aprendi muito com isso. Olha que legal, olha que bacana. Quando você é obeso com 40 anos de idade, você vai ter diabetes. Ela vai te impactar diabetes, hipertensão. Quando você chega com 50, isso vai te trazer um infarto. Uma consequência das microlesões, dificuldade da microcirculação, a sobrecarga renal, a sobrecarga cardiovascular, endotelial, e aí você vai ter um infarto com 50. Já com 60 anos, essa obesidade daqui que você tem já vai te trazer uma insuficiência cardíaca, redução de peso e incapacidade. Aquela sua obesidade lá com 30, 40 vai te impactar lá com 60 anos. Percebe isso? E aí surge. Então até aqui os telômeros estão bem claros. Daqui para frente, olha que bacana. Você vai ter perda de massa muscular, massa óssea. E aí diminui o IMC. Como diminui o IMC, fala assim, mas o menor IMC não tem a ver com o telômero. Porque ele teria uma relação inversa. Por quê? Porque aí as pessoas mais gordinhas têm menor telômero. Só que os idosos têm IMC menor. Por isso que não dá relação com o telômero. E por isso que eu estudei esse trabalho. Porque eu encontrei algumas pesquisas falando que não tem resultado, por exemplo, com os estudos da Blue Zone, centenários, com o IMC e telômero. Eu falei, cara, peraí.
Como é que um idoso tem lá 90, 100 anos e não está relacionado com o telômero dele, falando, por exemplo, com a questão de IMC de peso? Claro, porque não é o melhor marcador. Talvez se a gente medisse massa muscular, outros biomarcadores, poderia até ter uma relação direta. Então diríamos assim, que medida de telômero até 60 anos de idade, 70 anos de idade, 60, seria interessante, dependendo da análise que você vai fazer. Depois, existem alguns viés em relação à massa muscular, em capacidade, ok? E aí ele fala que 70 anos você teria perda de massa muscular e óssea, e 75 anos você morre. Na verdade, você começa a morrer aqui, ó. Você que não está vendo. Então você que está aí com 40, com 30, você está aqui, ó. Agora a grande pergunta que eu tenho para você é o seguinte, você vai chegar até lá? Fica um silêncio mesmo no ar, né? Mas está aqui a rota. É bem interessante. E eu, trazendo aí meus 26 anos aí de experiência, eu já passei por tudo isso com várias pessoas. Eu já tive um aluno meu que começou comigo lá com 25 anos, 30 anos, ele estava aqui. Depois ele me procurou. Estava aqui. E sabe qual é o pior? Já teve vários clientes meus que já morreram. Então serve um alerta. Por isso que eu diria que hoje, cada vez mais, medir o telômero pode ser interessante para saber como é que ele está, né, nessas medidas aí de base, e você aderir a isso. Então aqui está a escola, aqui está o caminho. Onde você se encontra aqui hoje? Ah não, eu estou com sobrepeso. Aí você vai brincar para ter uma resistência periférica à insulina? Você está perto. Sua glicemia está quanto? 98, 99? Você vai esperar ter 100? 101? Por que você não previne isso para 78? Você está com 129, está com 95 ali de pressão arterial, está com 13 por 9, vai esperar quanto? Chegar a 15 por 10 para ter um problema renal e aí ter um AVC? Existe uma rota para a saúde. Que abordagem inteligente desse artigo. Uma visão muito interessante. E aí eles trazem uma outra perspectiva falando que naturalmente tem menos idosos nesse estudo porque é uma seleção natural. Muitos já morreram. Muitos já morreram. Então não conseguem participar do estudo. A gente sabe, por exemplo, o Brasil está com 78 anos de idade, né, de expectativa de vida. Mas nem todos os países tinham expectativa de vida assim. Então cabe uma análise, né, crítica em relação a isso. Bacana, né? Bem legal. Então lembre disso aqui como uma tatuagem emocional. Anota, você que está ouvindo aí no carro, no podcast, onde você se encontra agora. Você está com sobrepeso? Quanto é que está o teu IMC? 28, 30, 32? Seus exames estão normais? Será mesmo estão normais? Só que estão na normativa? Analise de uma forma mais profunda os seus resultados. A gente chama isso de reserva de saúde funcional, ok? Vamos para frente. Quase fechando aqui já, a gente vai discutir um pouco mais alguns pontos. O terceiro aspecto que ele fala é que muitos idosos, por exemplo, têm doenças crônicas. E aí também diminui a participação nos estudos. Então, se eu tenho uma análise de um grupo de 18 a 60 com 50 mil e uma análise com 70 anos para cima, né? No caso com 8 mil, claro que eu vou ter um poder menor. E aí eu não teria como analisar o IMC com a relação de telômero neste caso específico, com essa variável IMC. Tanto que ela não é a melhor variável, dependendo da faixa etária, né? E dependendo também da composição. E por fim, né, como conclusão, né, desse trabalho, ele traz essa perspectiva. 5 unidades de IMC, você poderia ter uma redução de 20 a 40 pares de base em relação ao seu telômero. Então, por exemplo, se você hoje está com 28, né, com 30 de IMC, você está 5 pontos acima do seu IMC. Isso aí está afetando aí em 20 a 38. Sandro, quais são essas medidas específicas? Então, são análises para você perceber. O seu telômero está menor do que uma pessoa que tem um IMC menor do que 25. Ou seja, isso está impactando diretamente no marcador, que na verdade o telômero, na verdade, é um marcador inflamatório. Basicamente, eu poderia dizer que ele é um marcador inflamatório, até porque ele está ligado ao linfócito, uma célula de linfócito que está o telômero. E o linfócito é um marcador inflamatório poderoso, tanto que você vai fazer sempre exames de sangue e tem lá linfócitos, né? Por exemplo, no HIV, linfócito T, CD8, CD4 são marcadores. Mas aqui é um outro assunto. Então nós diríamos aqui que essas unidades têm uma redução de 1 ano de vida. Então se você está com um IMC de 28, 29, você tem aí 1 ano menos de vida. Se você está com um IMC de 40, 3 anos. Isso aqui já foi uma análise que eu fiz. Então, aí fala assim, não é pouco, 1 ano, 2 anos. Agora eu quero que você fique de olho. Fica de olho que eu vou te falar. Não é só reduzir ano.
Anos e qualidade de ano. Porque se você está nesse caminho, você pode reduzir um ano. Mas sabe o que eu vou te dizer? Estuda lá na internet, procura alguém da sua família que morreu decorrente de uma diabetes, de uma hipertensão, de um acidente vascular cerebral, de um infarto. Ele não morre de uma hora para outra, às vezes. Ele vem de um processo degenerativo. Só se for aquele infarto fulminante que geralmente vai acontecer entre 30 e 42 anos. Ele vai pagar uma conta da incapacidade. Pagar a conta de não ter a capacidade de poder ir e vir. Ele vai ter falta de principalmente o quê? Aí nós temos a questão de qualidade, e de quantidade. Então, quando a gente fala disso, uma pessoa com MC, por exemplo, de 40, já está pagando a conta. Ele já está pagando a conta, ele não tem energia, ele não tem vitalidade, ele tem dificuldade para dormir, ele acaba sofrendo a conta disso. Então, pensar que eu podia ter falado para vocês, gente, então é o seguinte, dito para vocês, não, 3 anos de vida só. Quantas pessoas eu conheci com 62, com 58, com 50, conheci essa semana uma pessoa com 55 anos de idade. Falei, cara, parece que essa pessoa tem 80 anos. Ela não se mexe, ela não se movimenta, ela vive reclamando, tomando 8 remédios. Então essa pessoa é um coquetel. Então, quando você entra nessa rota de aumentar IMC, você vai aumentando seu processo inflamatório, vai pagando a sua conta com vários tantos que a maioria das pessoas pedem para mim, Sandro, eu queria ter a tua energia, eu queria ter a tua vitalidade, queria acordar feliz, queria estar bem, fazer um monte de coisa. Por quê? Porque esse processo inflamatório impacta em toda a sua vida. Tá? Mas em números específicos, seria esse o cálculo que o artigo traz para a gente. Ok? Anotando tudo aí? Bom demais? E vamos para algumas aplicações práticas para a gente fechar nossa visão. Quais são as escolhas que você está tendo na sua vida hoje? Porque o teu telômero vai estar determinado pelo que você está escolhendo. O que você está comendo, com quem você está andando, quanto tempo você está dormindo, quais são suas escolhas em relação ao seu futuro, né? Então, assim, você está quanto tempo sentado na cadeira, você está fazendo sua atividade física, quantos passos você deu, tudo isso está ligado. Quantos remédios você está tomando, essas são as escolhas que você está tomando na sua vida. Por isso que eu já pulo para cá, para depois falar disso aqui. Isso aqui é você hoje. O que você é hoje, definitivamente não determina quem você vai ser amanhã. Não é determinante. Você tem o poder da escolha, das micro decisões diárias para poder mudar. Sandro, mas eu tenho dificuldade. Sandro, eu não consigo. Sandro, tem que procurar a pessoa certa. Tem que buscar o caminho certo. E para de buscar atalho. Para de buscar que é um treino mágico. Para de buscar que é uma pílula mágica. Para de buscar que é uma dieta mágica. Para de buscar que não existe mágica. Existe dedicação, empenho, disciplina. Porque você demorou muito tempo para chegar onde você chegou. Se você hoje está com 30 de IMC, está com processo inflamatório, está com diabetes, está com fibromialgia, está com depressão, está com algum problema, não foi do dia para a noite. Só se foi um estresse traumático muito grande, com a morte de algum parente, perdeu o emprego de uma hora para outra. Então você demorou para chegar até aqui. E aí você vai trabalhar agora 1% todo dia para poder reestruturar seu modelo de vida. E aí, por isso que eu quero te perguntar uma coisa. Quanto tempo você quer viver? Porque, na verdade, você acabou de perder 1 minuto. Nós já estamos aqui já praticamente a 22 minutos. Você tem menos 22 minutos de vida. Por isso que é importante você contar minuto a minuto. Cada minuto conta. Faça as microdecisões. Você vai morrer como eu vou morrer. Enquanto eu tiver controle dos aspectos que me norteiam, que pode acontecer qualquer coisa, eu não tenho controle de algumas coisas externas, mas do que eu como, do que eu bebo, né, o que eu busco falar, com o que eu ando, eu tenho controle. Eu tenho controle. Então, essas ações vão determinar. E aí eu fecho e você olha essa imagem. Isso aqui é seu cromossomo. Aqui está o seu telômero. As ações de agora vão fazer você aumentar. E é esse 1% que a gente fala da saúde funcional para você poder viver mais. Bom demais? Espero que tenha feito sentido para você, como fez para mim. Cada conexão que eu gravo, cada conexão que eu faço principalmente para mim, porque eu aprendo muito. Falo assim, Sandro, segue esse caminho. Continua sendo o que você é. Hoje mesmo eu meditei 2 vezes, porque eu estava já com tanta coisa na cabeça, parei aqui, meditei, dei uma relaxada,
para poder estar entregando esse material de qualidade. Gente, são horas. Para fazer isso aqui demorei praticamente 2 horas e meia. Tem toda uma equipe, toda uma estrutura para estar aqui, ok? Então esse é o papel fundamental do Conexão, trazer o artigo científico para a prática, para a sua transformação com saúde funcional. Lembrando sempre que o nosso propósito é impactar 1 milhão de vidas até 2025, que a gente está cada dia mais perto, porque já é uma vida, já salva, que você está aqui influenciando na sua saúde funcional, fazendo seu check-up. Você que é profissional especialista em saúde funcional, que quer entender mais, vai lá no meu canal de Telegram aqui embaixo para você entender. Todo dia tem conteúdo, tem material de altíssima qualidade, né? Os nossos treinamentos, eu venho falando isso com meus professores, preparando eles para essa nova era com a saúde funcional. Não perca mais tempo, não deixe de ser fragmentado e vai para o sistêmico. Esse é o nosso papel fundamental. Beijo para todos, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, acione o seu sininho, deixe aquele joinha, faça sua pergunta, sua observação, o que você quer que eu fale, que eu estou aqui com vocês, que o nosso objetivo é viver mais e melhor com equilíbrio mente, corpo e saúde funcional. A gente se vê logo logo. Beijo para vocês, até breve.